A obra começa com alguém repreendendo esse mero discípulo interno por estar sendo desrespeitoso dentro desse grande salão. Esse garoto fala que essa terra onde ele foi criado como discípulo chamada Taishuan é na verdade uma terra sem vergonha, por usar os fracos que nem essa garota, a colocando em um casamento forçado apenas para conseguir a força dos mais fortes. Se mostrando alguém com audácia, ele diz que se a justiça não for feita hoje, ele não vai querer mais ser conhecido como um discípulo dessa terra sagrada. Todos que escutam isso perguntam se ele tá maluco, porque mesmo que ele seja talentoso, irritar os seus superiores é pedir para ser torturado. Esse velho homem fala que conhece o garoto e pergunta se depois de ser acolhido pela sua terra sagrada, ele diz que quer mesmo desistir de seu título como discípulo da terra de Taishuan. Depois de ficar irritado com isso, o velho dá uma demonstração de seu poder colocando uma pressão imensa dentro do salão. Além do discípulo abusado, todos os outros também assentem. Mesmo assim, o garoto resiste e não abaixa sua cabeça. Ele fala que antes já tinha um sentimento de que a vida da santa era injusta, mas agora mesmo ele não pode deixar ela ser jogada no fogo do inferno. Com isso, esse cara aqui o pergunta como que ele se atreve a comparar seu jovem mestre com o fogo do inferno. Até a santa chama pelo homem que ela está prometida, o chamando por jovem mestre Gu, que no caso é esse personagem aqui, o protagonista dessa obra. O prota em seu pensamento diz que ele é um transgressor, ou seja, não é desse mundo, e esse seu personagem de agora está envolvido em um problema romântico. O seu papel como Gu Chang é ser um vilão. Normalmente ele serviria apenas para ser uma pedra de apoio para o protagonista desse jogo, e ficaria constantemente sendo humilhado por ele. Porém, parece que algo diferente aconteceu no seu caso, pois ele tem um sistema misterioso iguais aos dos jogos. A tabela flutuante aqui mostra todo o seu perfil, como nome, físico, família, técnicas, nível de cultivação, algo chamado valor de destino e de fortuna, além de dizer que tem um sistema de loja que ainda está bloqueado. De acordo com o sistema, os níveis de fortuna são divididos de inferior para superior, de vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e por último roxo. Uma pessoa normal geralmente tem apenas a fortuna nível vermelho, mas esse jovem chamado Ye Shen, que é o protagonista do jogo, tem a fortuna nível verde. Já ele, o protagonista da obra, bom, ele pensa que vilões normalmente não vivem muito, e sua fortuna no nível preto é uma constante lembrança disso pra ele. O Ye Shen começa a falar com o protagonista, dizendo que se ele tem algo pra dizer que seja agora. Mesmo assim, ele fica quieto sem dizer um A. O cara ao seu lado fala por ele, perguntando ao Ye Shen como é que ele se atreve a chamar o protagonista pelo nome. Esse velho também diz que ele ficou repetidamente provocando a seita com todo mundo presente ali e tem certeza de que ele vai fazer algo ruim. Com isso, todos começam a ficar contra o garoto, falando que ele tá cometendo crimes imperdoáveis só porque ele é talentoso. Na hora, o Ye Shen se pergunta o que está acontecendo e o porquê todos estão contra ele, já que ele é o futuro dessa seita. E também porque todos estão ficando do lado do Gu Chang. Até mesmo a Santa King G não está o defendendo. Ele se pergunta o porquê, já que eles são tão próximos. Enquanto isso, o protagonista tá pensando que ele odeia admitir que ver o escolhido pela fortuna sendo humilhado é algo bem satisfatório. O Ye Shen pergunta ao prota se ele realmente vai fingir que não tá acontecendo nada e ficar quieto, e pergunta o que mais ele sabe fazer além de se aproveitar dos outros. O velho aqui olha sério para o moleque abusado, falando que ele está subestimando as consequências. Já esse cara de novo diz que vai ir até ali para o derrotar e o fazer se desculpar com o seu jovem mestre Gu, e ele fala e faz. Enquanto ativar algum tipo de poder de raio, ele avança no Ye Shen, que não fica parado para apanhar de graça, e ativa uma habilidade colocando fogo em seus punhos, mandando o outro cara ir tranquilão. Quando os dois chegam próximos um do outro, seus poderes se chocam, causando uma energia que atinge todos em volta. Alguns dizem que o Ye Shen está sendo bem abusado para enfrentar o príncipe dessa terra de frente. Outros falam que a cultivação do príncipe Xuxuan está no reino pseudo-transcendente, enquanto a do Ye Shen está só no nível do Palácio das Almas. O protagonista cita esses reinos. Os níveis são Corpo Imortal, Mar Espiritual, Palácio das Almas, Pseudo-Transcendente, Onipotente, Lorde Sagrado, Imperador Sagrado, Soberano Sagrado e Reino do Semideus. Porém, se o Ye Shen não conseguir vencer uma simples batalha entre reinos, então ele não seria digno de ser o escolhido pela fortuna. Os dois ainda continuam trocando socos, até que o Ye Shen parece conseguir vantagem sobre o príncipe Xuxuan, o jogando para trás. Claramente o príncipe fica surpreso de um jeito ruim, e o Ye Shen fala que ele tem boas habilidades, digno de um príncipe. O velho, olhando isso, também fica surpreendido, perguntando como que isso é possível. As garotas aqui começam a puxar saco do Ye Shen, falando que mesmo em um nível inferior ele ainda é bem forte. Já essa outra diz até que ele é bem bonitinho. Porém a mais velha as dá uma bronca, mandando as duas calarem a boca e não ofenderem o príncipe. O protagonista pensa que isso é esperado do personagem principal do jogo, já que a sua habilidade de humilhar e estapear os outros que são mais fortes são de níveis mais altos. E parece que tudo o que ele tá fazendo hoje é para evitar que a filha do Lorde Sagrado de Taishuan se case com ele. Além disso,
isso, essa mulher com uma fortuna de 350 é nada menos que a protagonista feminina desse mundo. O protagonista pensa que ele já ofendeu o personagem principal, então com isso, ele finalmente abre a boca pra falar, perguntando à garota se ela sempre teve esse nível de confiança no garoto Yeshen, pois todo esse tempo ela se mostrou indiferente. Ele pergunta se ela está tentando fazer ele acreditar que ela não tem nada com ele ou talvez ela só esteja com medo de como o protagonista irá lidar com ele. O prota fala que ela é uma mulher inteligente, mesmo assim a garota fica quieta, até ele bater sua xícara na mesa e falar que está vazio. A garota entende na hora e vai colocar mais chá pra ele, porém as suas mãos estão claramente tremendo, algo que ela evitou mostrar. O prota pega nas mãos dela e fala que ele não é um lobo, então ela não precisa ficar nervosa desse jeito. A santa responde falando que ela não tá assim, mas obviamente tá mentindo. O protagonista dá uma de galanteador e aproxima a mão dela da sua boca, falando pra deixar o chá com os servos, pois seria uma pena ela machucar suas mãos. A santa se mostra triste, mesmo tendo ficado um pouco tímida. Na hora, aparece uma mensagem do sistema falando que uma pequena mudança ocorreu no coração da Su-King. Meu Deus, nome complicado, é Su-Ging, fazendo o Yeshan perder 10 de fortuna e ele ganhar essas 10. O protagonista fica surpreso, se perguntando se ele consegue roubar dos outros. Essa perda de 10 de fortuna do Yeshan é por conta dele ter visto o prota dando em cima da santa e ficando irritado, perguntando ao protagonista como que ele se atreve a fazer isso. O vilão então já muda sua expressão, pensando que as coisas estão começando a ficar interessantes agora. O Yeshan, ainda irritado, manda o protagonista soltar suas mãos da santa. Só que o príncipe, ainda na frente dele, diz que ele será o seu oponente. O garoto irritado pergunta ao príncipe se ele acha que ele não vai ser morto só por ser o príncipe dessa terra. Já o protagonista tá ali pensando que, de acordo com o enredo original, nesse momento o Yeshan supera o Shuchuan e o derrota. Depois o garoto terá a oportunidade para o enfrentar e usar a sua sorte para conseguir fugir em segurança, no futuro voltando mais forte e o derrotando. Mas infelizmente para o Yeshan, o protagonista já sabe de tudo isso, então ele não deixará essa história ocorrer do jeito original tão facilmente. Ele se recusa a deixar a sua vida nas mãos de um roteiro de merda. Então ele se levanta dali falando que está com muito tédio, deixando a garota assustada. O prota começa a flutuar até o meio do salão sagrado, deixando todos em volta surpresos vendo ele se mover. O protagonista diz que já que esse assunto é com ele, então ele enfrentará o Yeshan. O imbecil do personagem principal do jogo pergunta se o prota acha que ele tem medo dele, porém o protagonista não responde e apenas pergunta se a causa dessa coragem dele talvez seja a ignorância, com isso jogando uma pressão muito maior do que todas as outras sobre o garoto. Mesmo assim, o garoto Yeshan diz que isso é apenas um truque barato. E o prota fica surpreso que ele tenha aguentado, mas mesmo assim ele já até que esperava isso. Então com seu olhar algo vai em direção do garoto, que desvia por muito pouco. Esse poder vai em direção ao portão atrás, o arrombando e deixando toda a energia sair com muita força. Na mesma hora o Yeshan cai ajoelhado, e o prota em sua frente pergunta se o garoto pensou que ele ficaria quieto depois de ver toda essa ignorância. Todas em volta perguntam se o protagonista sempre foi tão forte assim, enquanto o outro diz que esse poder é porque ele já está no nível do reino superior. Até a própria santa fica totalmente aterrorizada vendo tal poder de seu noivo, ficando com medo dela ferir o garoto. O velho, que é pai dela, pensa que isso é esperado de alguém do reino superior, e o protagonista, sendo de um reino tão avançado, mesmo sendo tão jovem, não pode ser irritado. Enquanto o Yeshan fica ajoelhado em sua frente sem conseguir se mover, uma mensagem aparece dizendo que o escolhido da fortuna foi humilhado em público, então o valor de destino do prota subiu em 50 pontos. O protagonista pensa que já que o seu valor de destino pode ser usado para aumentar o nível de uma técnica, então naturalmente ele pode aumentar seu nível de cultivo também. Ele entra em um outro mundo dentro de si, perguntando ao sistema quantos pontos ele ganhará se matar o Yeshan agora, mas o sistema diz que o garoto tem a proteção dos céus, isso faria o protagonista praticamente morrer. O prota pergunta se isso quer dizer que ofender a fortuna do Yeshan, que é o escolhido, só o traria azar, e agora ele também sabe o porquê de sua fortuna estar preta. Ele é completamente negado pela fortuna. O sistema avisa que a fortuna é um fator imprevisível e inevitável. Não seria difícil matar o Yeshan, mas isso causaria em diversas variáveis desconhecidas, e o protagonista é a maior variável. O prota entende que mesmo que ele não possa matar o Yeshan agora, ele ainda pode ir só aumentando o seu próprio nível de fortuna, roubando a do garoto e depois atacando na hora certa. E o sistema responde que isso está certo, além de que isso se aplica também a aqueles com uma relação próxima ao protagonista do jogo, ou no caso, um escolhido da fortuna. Então isso significa que se ele tentar mexer com o Yeshan usando a Su-King, não seria nada bom pra ele. Do nada, lá atrás, o velho dá um gritão elogiando a força do protagonista
protagonista mesmo sendo um jovem. Também alguns outros o elogiam, falando que apenas a sua respiração já causa aí uma brisa forte. E o protagonista fala que eles o elogiam muito mesmo, a sua força não sendo grande coisa. O príncipe Xuxuan pede perdão a ele por ser tão fraco que o prota teve que intervir, mas o protagonista diz que não tem problema. Algumas pessoas perguntam o que o Yeshin ainda faz ali depois do seu mestre Gu ou mostrar misericórdia. Já o garoto pensa que isso tudo é impossível. Ele avança de novo de surpresa agora pra cima do prota, enquanto diz que isso é tudo culpa dele. Ele o manda ir pro inferno. As pessoas vendo isso gritam com ele perguntando como que ele ousa fazer isso. Porém o soco do garoto nem encosta no prota, pois tem uma barreira invisível o protegendo. O protagonista estende sua mão enquanto o diz que ele se superestima demais, fazendo assim o garoto voar com força até um dos pilares do templo, fazendo ele sangrar muito. A santa fica totalmente assustada com medo dele morrer, e o garoto cai no chão destruído. Essas pessoas vai até ele, e esse velho fala que ele não só ignorou as regras de sua seita, como também desrespeitou o importante convidado diversas vezes. Esse cara fala que ele foi muito imbecil tentando atacar o mestre Gu depois de ser poupado, e essa mulher diz que ele é um sem vergonha que envergonhou a sua seita. Algumas pessoas vão o prender enquanto o Yeshan tenta dizer que ele é o discípulo mais talentoso da seita e é o futuro e a esperança dela. O protagonista ignora ele totalmente e flutua até a santa de volta, dizendo que ele ouviu que a lua estará muito bonita essa noite e ele a quer junto para o acompanhar com a beleza dela. Só que o velho responde por ela, falando que como ele é forte e elegante, é óbvio que a sua filha irá o acompanhar. A garota o olha com uma expressão não muito legal e o velho pensa que o futuro de sua seita pelos próximos milhares de anos estão nas mãos do protagonista. Ela não pode se dar ao luxo de o recusar. A garota entende na mesma hora e responde ele dizendo que entendeu. O Yeshan vendo isso se sente totalmente traído e sua mente é destruída ou fazendo desmaiar. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que os pontos de fortuna do Yeshan diminuíram em 100 pontos e o valor de destino do prota aumentaram em 500. Com isso, o protagonista entende como que isso funciona, percebendo que a fortuna dos outros não são nada mais do que uma plantação que o seu sistema irá colher. Pode até ser um pouco problemático, mas esse processo de torturar lentamente uma formiga até o seu último suspiro é algo muito divertido para ele. A cena muda para um homem encapuzado ouvindo o velho dizer a sua filha que sabe que ela está interessada no Yeshan, mas com a situação atual de sua seita ele não pode fazer isso. Ela, no caso. A garota fala que ela entende isso, e o Yeshan não está nem perto de ter os mesmos benefícios agora. Além disso, a mulher do Lorde Sagrado é originalmente do Reino Superior. No passado ela foi capturada e mandada de volta para lá. Para explicar melhor, o protagonista nasceu no Reino Superior, ou na verdade ele nasceu no inferior, mas subiu para o superior, e onde eles estão agora são o Reino Inferior. São tipo duas dimensões diferentes. E então, o pai da Santa, que é o Lorde Sagrado, ele quer aproveitar para procurar sua esposa, tendo a Suking próxima dele, e o prota fica feliz por saber disso. Então ele manda o seu servo vigiar o Yeshan, que está na prisão agora. Só que esse homem fala que o prota parece interessado no garoto. Então o protagonista diz que ele foi abençoado com uma boa fortuna, então ele pode o ajudar a conseguir muitas oportunidades. Com isso, o homem diz que entendeu e irá obedecer suas ordens. Depois disso, o prota fica irritado, pensando que ele tem duas pessoas com boa fortuna, mas não consegue roubar de nenhuma delas no momento. O sistema aparece do nada pra ele, falando que ele ganhou um presente nomeado como pacote de iniciante. O protagonista aceita e aperta em seu presente, conseguindo 3 recompensas no total: um talismã, um manto de arco-íris e um terço da semente do mundo. Ele fica curioso com esse terço de semente do mundo. O sistema explica que depois dele refinar essa semente, ele poderá criar um mundo dentro de si mesmo, conseguindo uma sorte sem fim, tendo controle de sua vida e morte. Com isso, ele fica totalmente animado, sabendo que agora ele será praticamente invencível nesse mundo dentro dele. Na mesma hora, ele decide usar todos os seus pontos para refinar ela. Fazendo isso, algumas energias aparecem em sua volta, criando um tipo de poder novo em seu corpo, que para testar, o prata simplesmente usa uma quantidade de energia imensa, destruindo o local onde ele está, subindo para o céu e ultrapassando até mesmo as nuvens. As pessoas veem isso e dizem que essa aura é aterrorizante, até mesmo percebem que essa aura vem do protagonista. A garota lá fora fica totalmente congelada enquanto um tipo de espírito aparece para ela, rindo de sua expressão, falando que o prota é 1000 vezes melhor e mais forte que aquele tal de Yeshan. Mesmo assim, a garota não dá ouvidos para esse espírito que é sua cópia e a manda calar a boca na hora. Voltando para o protagonista em seu quarto, o seu nível de reino subiu para o Imperador Sagrado, e isso permitiu que muitos de seus talentos avançassem de etapa. Ele olha seu perfil no sistema e percebe que toda sua energia deu para subir apenas um nível desse novo poder chamado Código Imortal Daoísta que ele conseguiu. Mas mesmo assim, desde que ele tenha o sistema em suas mãos, ele poderá conseguir quantos pontos
pontos de destino ele quiser no futuro. Ficando todo doidão, ele diz que o Ye-Shen parece um coitado quando o garoto cultiva, mas fica bonitinho quando ele rouba sua fortuna. E fala que espera que ele tenha muita fortuna sobrando ainda para ele poder ter bastante colheita na próxima vez, até chegar a hora que será o fim para ele. Mudando de cena para uma prisão, o Ye-Shen aparece se perguntando o que é que está acontecendo com tudo isso, porque nos últimos 3 anos, não importasse o desafio que ele enfrentasse, ele sempre conseguia escapar das garras da morte e sair ileso, mas agora ele só passa por humilhação. O garoto dá um soco na parede irritado, dizendo o nome do protagonista, até que aparece alguém com esse anel, o chamando pelo nome. Algum tipo de espírito de fogo surge atrás dele. O Ye-Shen a reconhece, pois a chama por mestra, se mostrando surpreso por ela aparecer apenas agora. Aproveitando que ela apareceu, ele pergunta onde ela estava para aparecer só agora e não ter ajudado ele antes. Ela diz que sentiu a presença de um espírito muito poderoso lá dentro e poderia ser alguém que ela não quer encontrar tão cedo, mas ela fala que ele não deveria ser tão irresponsável e o garoto fica indignado perguntando se ela também quer que ele desista da Su-King. Ele diz que o físico dela é incrível, rapaz moleque safado. Porém a espírito fala pra ele falar mais baixo porque além do Gushang ser poderoso, também tem pessoas muito poderosas protegendo ele. Só que esse garoto deve ter algum problema mental porque ele fala que ele não está nem aí e foi apenas azar dele mais cedo. A mestra dele pensa que o garoto não está aprendendo nada e só tá ficando mais arrogante, continuando uma criança imatura, mas ela diz que sua maior prioridade agora deve ser tirar ele dessa situação. Com isso, o garoto diz que ele tem uma ideia incrível. A santa fica surpresa, até ele dizer que essa terra esconde o fato de que ela está fraca depois de perder seu ancião supremo. Todos pensam que ele está vivo, mas na verdade ele já morreu há mais de 300 anos. Ele diz que quer que sua mestra espalhe essa informação para as outras seitas os atacarem em busca de conquistar esse terreno. Com isso ele poderá fugir no meio da bagunça. Sua mestra fala que desse jeito a terra inteira, inclusive cidadãos inocentes, morreriam e perderiam suas casas. Mesmo assim o garoto fala que ele não liga pra isso porque foram eles que o trataram friamente e ele quer que todos vão pro inferno. A sua mestra suspira vendo a infantilidade dessa criança, porém aquele cara de antes está vendo tudo e escutando toda a conversa. Ele percebe que essa é a tal oportunidade que o protagonista falou que o Ye-Shen ia se aproveitar, inclusive tem até a tal mestra de Ye-Shen que o protagonista falou também. Mudando de cena para o prota junto com a santa, ela fala que as palavras dele foram muito interessantes e pergunta se o reino superior é tão grande quanto ele acabou de descrever. Enquanto isso, aquele espírito aparece de novo falando que o prota é jovem e sábio e muito melhor do que o Ye-Shen. O prota então pergunta por que ela não vê por si mesma o tamanho do reino superior, e ela diz que sem a força de um semideus isso é impossível e ninguém é capaz de ultrapassar a barreira. O protagonista mesmo assim fala que o reino semideus não é grande coisa, e ela verá isso depois de alcançar um reino superior. Ela então pensa em algo para falar, e pergunta se o protagonista fosse do reino superior se ele seria capaz de a proteger. O protagonista pergunta o que ela quer dizer com isso, então ela fala que ela sabe que seu status atual não é o suficiente para satisfazê-lo, mas ela está disposta a o servir pelo resto de sua vida. Na hora que a santa coloca esse pensamento de submissão em sua mente, o Ye-Shen perde ponto indo direto para o prota, e ele se pergunta se ele também pode roubar fortuna desse jeito. Então o protagonista pensa que desse jeito as coisas ficarão mais fáceis para ele. Ele pergunta a ela o que ela quer dizer com satisfazer e fala que as atitudes dela mudam bem rápido. Ele pergunta se ela está tentando se sacrificar para soltar o Ye-Shen, deixando a garota com muito medo. Então ela tenta se explicar dizendo que não é isso, ela só quer tentar se desculpar pelo que aconteceu antes com o Ye-Shen. Então o protagonista pergunta se ela é tão ingrata para mesmo depois do garoto cortar relações com sua terra para ficar com ela retribui ele se entregando a outro. A garota fala que ela é incapaz de corrigir os erros do Ye-Shen, mas pelo bem da seita e de seu pai nada mais importaria para ela. O protagonista fica quieto depois de ouvir isso, então a garota o chama de novo, falando que a sua constituição corporal é a beleza física mística dos 9 Yin, e ninguém mais sabe disso. O sistema aparece avisando que a santa começou a demonstrar uma intenção de submissão, então o Ye-Shen perdeu pontos de novo indo para o prota. Depois de ouvir a garota, ele fica surpreso porque a constituição corporal dela é incrível e é muito generoso da parte dela ao contar isso de boa vontade. Ele pensa que a fortuna de Ye-Shen está em menos de 400 pontos agora, e a santa é uma mulher muito bonita e ela é tão fiel à sua terra e seu pai que está ali tentando o agradar. Ele fica animado por poder tomar vantagem dos outros e poder aproveitar uma bela mulher tudo ao mesmo tempo. Enquanto ele está perdido nos seus pensamentos ali, a santa está tentando chamar a sua atenção, até que ele acorda para a realidade e diz que a constituição corporal dela é uma das melhores, e pergunta por que ela falou para ele assim tão facilmente. Ela diz que a seita de sua família foi construída sobre os esforços de seus ancestrais por milhares de anos. O valor de sua vida não é nada comparado
relacionada a isso. E chega um momento em que ela fala que se sua terra sagrada puder ser salva, ela estará totalmente disposta a oferecer o seu corpo a ele. Com isso, na mesma hora, o prota fica animadão, então ele pergunta ao sistema se ele poderia pegar ela sem sofrer consequências, já que ela mesma está se oferecendo. Mas infelizmente, o sistema fala que por causa da atual fortuna dela e do Ye Shen, é possível que ele receba um retrocesso em sua fortuna caso ele continue avançando. O protagonista claramente fica irritado porque sua fortuna ainda está uma merda, e é claro que isso não seria tão fácil assim também, né? Então ele mostra uma expressão calma e a pergunta se ela não tem medo dele vazar essa informação que ela o deu. A santa responde que ela confia fielmente no caráter dele. Com isso, ele se levanta de onde ele estava sentado e a fala que ele vai agir como se não tivesse ouvido nada sobre a constituição corporal dela, e a pede para retomar até a sua casa em segurança. A garota não entende o porquê de ele não ter aceitado o corpo dela e fica assustada. Ela tenta o chamar até tocando em seu corpo, mas ele a afasta na mesma hora, mandando a garota ter respeito por si própria. Na hora ela percebe que cometeu alguns erros e fica sem saber o que fazer. Quando ele vai embora, aquele espírito aparece de novo, a zoando por mesmo depois de oferecer tanta beleza e ser recusada de um jeito tão humilhante. Ela diz que como ela já pensava, o Gushang é um cara bem misterioso. Já a santa pensa que a verdade é que o prata não fez nada de errado no grande salão e foi ela que o taxou como vilão. A santa se pergunta se ela estava errada sobre ele. Enquanto isso, o sistema aparece dizendo que o prota ganhou mais pontos e o seu valor de destino foi aumentado para 100. Então, mudando de cena, o protagonista aparece no subsolo, onde o Ye Shen está preso. Seu servo aparece e avisa que o garoto realmente está acompanhado de um espírito remanescente de um poderoso mestre. Então ele vai até a sala do garoto, que fica irritado só de o ver. O tolo pergunta o que ele foi fazer ali e o protagonista diz que ele foi apenas o visitar, mas ele fala que na verdade ele foi até ali para prestar o seu respeito à mestra que o guia pelas sombras. O garoto tenta disfarçar perguntando sobre o que ele tá falando, mas o prota manda ele parar de fingir, ainda mais com essa expressão ridícula na cara. Já com a mestra, o prota diz que é falta de educação ela continuar se escondendo assim dele. Então a própria aparece dizendo que ela só não queria se tornar inimigo dele. Então não existem motivos para ela aparecer e se colocar em uma posição tão difícil. Só que o prota fala que ela não precisa ter medo, porque ele só ficou curioso em como ela guiou um lixo patético como o Ye Shen até agora. Inclusive ele pensou que ela era um velho, mas é uma linda jovem. O garoto fica irritado por ser chamado de lixo patético e reclama disso. O protagonista simplesmente o ignora e pergunta a espírito se não é um desperdício alguém tão forte que nem ela guiar alguém como o Ye Shen. Na hora, a mestra pensa que ele está tentando desfazer a relação dela com o garoto. E o Ye Shen chamou o prota de bastardo por já ter roubado a santa dele, e agora ele quer ir até a sua mestra. Mas o protagonista responde que na verdade a santa foi por vontade própria até ele. O garoto irritado fala que isso é mentira. E o protagonista, enquanto solta um lindo poema ali, vai aproximando suas mãos da cela. Até que quando ele toca, toda essa madeira facilmente racha, e em seguida destruindo todo o local, deixando os dois assustados. O prota fala com o garoto dizendo que se ele realmente deseja o melhor para sua mestra, ele deve fazer o máximo para não ser o fardo. Ele pergunta se o Ye Shen realmente pensa que uma alma remanescente pode ficar nesse mundo por muito tempo. E com a mestra anciã, ele oferece a ela um corpo físico em troca dela o seguir, além dele também poder recuperar a força de seu auge. O imbecil do personagem principal do jogo fala que esse assunto é entre ele e sua mestra e ameaça o protagonista dizendo que quebrará seus dentes, como se ele conseguisse fazer isso. O sistema aparece dizendo que o estado mental do garoto foi danificado e ele perdeu pontos de fortuna, se tornando pontos de destino para o protagonista. E o prota fala de novo com a mestra que ele é muito melhor em todos os aspectos do que o Ye Shen, e ele não seria uma prisão para ela, que nem um garoto. O Ye Shen fica desesperado pedindo para sua mestra não escutar o que ele está falando porque ele está tentando enganar ela. A mestra fica desconfiada porque o protagonista poderia simplesmente matar o garoto ali, e se pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Mas também pensando bem, ela sabe que ele não fez nada de errado porque foi o Ye Shen que ficou o provocando e causando problemas para ele. O protagonista pergunta se ela agora terminou de pensar em sua resposta. Então a santa diz que o garoto foi quem salvou a vida dela, então ela naturalmente não vai o abandonar. Com isso, o prota fala que vai dar a ela um tempo para pensar, e se ela mudar de ideia, ele irá retirar todas as acusações contra o garoto, recuperando sua liberdade. Ele poderia até mesmo entregar a própria santa de volta para o garoto. O garoto claramente fica irritado, mas a santa pede com favor para que o protagonista pare com isso, dizendo que agradece ele por sua amável consideração. O protagonista de novo fala que ela deveria repensar em sua resposta, mas antes de ir embora, ele quer dar um presente. Ele pega uma caixa brilhante, fazendo a mestra ficar surpresa, pois ela sabe o que é isso. É na verdade uma medicina ancestral capaz de recuperar a alma. Se chama Pílula de Convergência da Mente.
novamente. Um tempo depois que o Prota vai embora, o Yeshin reclama dizendo que agora entendeu que o Gushangji quer o humilhar e tomar tudo dele. Ele fala que a última coisa que ele esperava era a sua confiável mestra afirmando um compromisso com seu maior inimigo por causa de uma pílula, mas sua mestra fica irritada perguntando o que ele está falando porque tudo o que ela fez foi para ajudar ele a escapar. Então o imbecil diz que já que ela quer fazer tudo por ele, que ela vá logo espalhar a informação que ele falou antes. A mestra fica um pouco receosa, mas ela decide fazer o que ele pediu. Com isso, o garoto fica feliz e fala que sabia que poderia contar com ela e que ela não o abandonaria desse jeito. A espírito então some dali, e na hora o sistema fala que a relação entre Yeshen e sua mestra foi severamente afetado, dando mais pontos ainda ao protagonista. Lá com o Prota, seu servo pergunta se tudo o que ele precisava era da mestra do Yeshen, então por que ele não matou? Então o protagonista o pergunta se ele se lembra do porquê eles desceram para o reino inferior. Com isso, esse ancião se lembra de que era por causa de uma arma absoluta. O protagonista diz que eles foram até ali para ter a alabarda das 8 demônios estéreis, a arma dos 8 deuses demônios estéreis dos tempos antigos. Enquanto isso, ele pensa que se forem seguir o roteiro original, o Yeshin provavelmente entrará em uma ruína antiga por causa de sua pura sorte, conseguirá a aprovação da arma no último segundo, e então irá virar completamente o jogo contra a terra de Taishuan. Mas agora ele não é nada mais do que o ratinho procurador de tesouros pessoal do protagonista. Ele manda seu servo ficar vigiando o Yeshin a todo momento, pois ele irá entrar em isolamento por um tempo, e o seu servo obedece. Com isso, ele finalmente consegue abrir o serviço de loja dos sistemas que antes estava bloqueado. Na aba de artes e técnicas, o sistema avisa que devido ao valor de destino ainda ser insuficiente, as técnicas de grau supremo ou superior não estarão disponíveis. Mesmo assim, ele encontra uma técnica de grau celestial que parece interessante. Ela permite aos cultivadores avançarem até o reino transcendente, custando apenas 50 valor de destino. Ele mesmo já está bem acima desse reino, mas por algum motivo ele decidiu pegar. Com isso, ele consegue adquirir a técnica primordial do espírito chamada Canto Divino Inato. Também por algum motivo 1000 pontos foram utilizados e não apenas 50. Mas a cena muda para 3 dias depois na terra de Taishuan. A informação foi vazada pela mestra de Yeshen e os lordes sagrados de outras 3 terras foram invadir. Com sua filha, o velho diz que ver 3 mestres que estão quase no reino do imperador sagrado invadindo sua terra é uma bela visão. Um deles zomba do mestre de Taishuan, dizendo que sua terra esteve dependendo apenas do ancião supremo para se manter forte por milhares de anos. Mas agora que ele se foi, chegou a hora de outros aproveitarem as veias espirituais que se localizam ali. Esse outro mestre também fala que se o mestre de Taishuan se render agora e se rebaixar em um nível, ele o deixará ir embora ileso. Porém, o pai da santa fica irritado, dizendo que as veias espirituais foram a fundação de sua terra por milênios, e ele não pode simplesmente entregar assim. Então o terceiro mestre aparece com uma caixa dizendo que parece que o mestre supremo Su não está disposto a cooperar com eles. O mestre Su fica surpreso com a presença dele, ainda mais com essa poderosa caixa que é um poderoso tesouro em suas mãos. Esse velho que se chama Uji pergunta se o Su acha mesmo que ele pode aguentar 3 outros mestres com sua situação atual. Porém o velho Su pergunta a ele se ele realmente pensa que mesmo sem um ancião supremo ele não tem mais ninguém para o apoiar. A santa atrás chama por ele para tentar o dar mais notícias, só que o seu pai só pergunta a ela se o mestre Gu ainda não saiu de seu isolamento mesmo depois de 3 dias. A garota então aproveita para avisar que da última vez que eles se viram, ela foi muito apressada e perdeu o respeito do Prota, então ela não sabe se ele virá ajudar não. Claramente o pai dela fica irritado. Esse outro velho diz que ouviu muito que a terra sagrada de Taishuan tem algum tipo de conexão com os reinos superiores. Só que esse outro fala que os reinos superiores já foram deixados de lado das terras sagradas há muito tempo. O velho Su não teria como se aliar com eles. Além disso, com essa torre infinita do grande império do sol, mesmo se uma pessoa do reino do imperador sagrado aparecer, ele pode facilmente cuidar disso. Os outros 2 mestres de terra ficaram assustados vendo esse poderoso artefato na mão de um de seus aliados. Eles pensaram que isso tinha sido destruído na Guerra dos 1000 anos. Na hora, o Lord Su pensa que se o protagonista não aparecer logo, é ele que morrerá ali mesmo. Então a garota decide se mexer e ela fala que vai implorar o Prota para que ele os ajude agora mesmo. Um dos lords pergunta ao Su Taishuan se ele realmente vai querer ser destruído por causa das veias espirituais. Mas o Lord Su só manda ele calar a boca e para de falar baboseira. Então o velho aqui chama ele de velho teimoso, dizendo que se ele quer tanto assim morrer, então que ele morra. Só que na hora uma energia surge por todo o reino atingindo todos. Os mais fracos ficam até assustados, inclusive as bestas. O Lord Su Taishuan percebe que essa energia vem do protagonista. Um dos outros lords fica totalmente assustado, perguntando de quem
sabem que é esse poder. Então esse outro se pergunta se a informação realmente era verdade, porque senão essa energia espiritual não deveria aparecer. Mudando para o protagonista, ele se pergunta se esse é o nível de poder do espírito primordial. Inclusive ele percebe que já parece que todos chegaram, então ele decide começar o seu showzinho de humilhação. Mudando de volta para a Santa, ela pensa que aquela onda de poder deve ter deixado os outros líderes de seita alertas, e ela torce para que seu pai fique bem até ela chegar lá de volta. Só que do nada alguém chega por trás dela tampando sua boca. É o Yeshin aparecendo e falando para ela ficar quieta e não fazer barulho. Ele solta a boca dela e ela pergunta como que ele saiu da prisão, mas ele diz que depois explica porque primeiro ele vai atirar desse inferno que se chama de Terra Sagrada de Taichuan. Só que a Santa solta a sua mão da dele, fazendo o garoto ficar sem entender nada. A Santa pergunta se ele não entendeu que ela não vai sair dessa ilha sagrada. Então o garoto diz que ela não pode ser tão teimosa assim, porque o protagonista nunca conseguiria proteger sozinho essa terra de 3 lordes de terra. Mas ele pensa que o protagonista a forçou a servir a ele. Só que a Santa responde que ele nunca fez isso e ela é a única sendo gananciosa, até mesmo depois de oferecer o seu corpo a ele. O garoto escutando isso congela na hora, e a Santa termina de acabar com o garoto falando diversas coisas que ele nunca pensou que escutaria dela. Ela diz que a sua ilha gastou décadas o criando e treinando, mas mesmo assim ele nunca pensou em como os ajudar por todo esse tempo. Ela fala que o ego e egoísmo dele a dá muito nojo. A mestra do Yeshan está escutando tudo, então ela manda o seu discípulo ir embora agora e deixa a garota ali. Mesmo assim, o Yeshan ainda em choque pensa que isso não é possível e o protagonista deve ter feito alguma hipnose nela para estar assim. Na hora o sistema avisa que a protagonista feminina se virou contra o Yeshan, e o protagonista diz que agora que chegou a hora certa dele a pegar para si. Ele se aproxima da porta fazendo barulho de propósito. Os dois percebem ele e a Santa pensa que isso é muito ruim. Ela não pode ser vista pelo prota junto com o imbecil do Yeshan. Com isso ela pega sua espada, apontando diretamente para o garoto mimado, o atingindo no meio do seu peito. Ele fica mais confuso ainda, perguntando o que ela está fazendo, enquanto sua mestra em sua mente o manda fugir logo. A Santa pede desculpas, mas fala que ela tem que cortar todos os seus laços com ele agora mesmo. Então o garoto finalmente entende. Ele retira o seu ombro da espada dela, se curando na hora com sua habilidade de fogo. Na verdade, a habilidade que ele pegou de sua mestra. Ele fala que entendeu a situação, mas eles se encontrarão no futuro. O garoto finalmente sai do local, deixando a Santa sozinha ali, até que o protagonista aparece chamando por ela. Na mesma hora, ela pede desculpas pelo dia em que ela o decepcionou. O protagonista fala que agora ela fez o certo, mas no futuro ela terá que lutar até a morte contra o Yeshan. Ele pergunta se ela tem certeza de que ela não vai se arrepender disso, mas a Santa fala que desde o dia em que ela decidiu escolher ele, ela sabia que isso iria acontecer alguma hora. Então o protagonista diz que isso é bom. Ele a abraça falando que a partir de agora ela poderá dividir todos os seus problemas com ele. Com isso, a Santa solta sua espada, e o prota pensa que desde que a Santa decidiu terminar as coisas com o Yeshan, ele não precisa mais manter distância dela. Afinal, ela é abençoada com uma grande fortuna, e se ela se provar útil, não será ruim assim também. Enquanto isso, aparece o sistema falando que um incidente favorável aconteceu e os pontos de fortuna dele aumentaram em 60, e os de destino também aumentaram em 300 pontos. Com isso, ele fica mais animado ainda, percebendo mais um jeito de upar seu nível nesse mundo, e parece que o seu potencial é praticamente infinito. A Santa chama pelo prota, dizendo que ela foi até ali para pedir ajuda a ele. Então o protagonista fala que já sabe o que está acontecendo e fala para ela não se preocupar porque ninguém vai tocar em sua terra com ele ali. Mudando para outro local, o Lorde Su ainda está um pouco inquieto. Um dos lords fala que se eles realmente não querem que as coisas fiquem ruins para eles, então se o ancião supremo ainda estiver vivo, ele quer vê-lo amigavelmente. Porém o velho Su diz que mesmo que ele não saiba quem foi que espalhou a informação do ancião estar morto, é verdade que ele já faleceu há 300 anos. O outro velho pergunta então de quem que era aquela oscilação primordial de agora a pouco, mas o outro impaciente aqui diz que o Su só está brincando com eles, e eles descobrirão toda a verdade quando entrarem na ilha à força. Só que o fodão do prota já chega mandando todo mundo ficar em silêncio. Os outros lords pensam que alguém muito forte chegou ali. O prota chega até onde o Lorde Su está, perguntando quem são esses bárbaros que ousam perturbar a sua paz. Um dos lords fica surpreso por ver que não é um ancião supremo e sim um jovem. Então ele zomba do Su falando que a sua ajuda é só um pirralho falante e pergunta se a terra de Taichuan decaiu tanto assim. Mas o Lorde Su fala que se fosse ele retiraria essas palavras agora mesmo porque esse jovem mestre não é alguém que ele possa provocar. O outro imbecil aqui já ataca dizendo que quer ver se o protagonista é tudo isso mesmo. Porém o prota entra na frente da garota, recebendo o ataque total do Lorde de Terra apressado. Os dois se chocam, causando ondas de poder nos céus, mas o soco do Lorde apressado
lado é facilmente defendido pelo protagonista, deixando ele confuso com isso. O prota agarra a mão do Lorde, a girando e quebrando todos os seus ossos além de sua armadura, depois o jogando para longe de volta para seus aliados. O apressado percebe na hora que ele está no reino do Imperador Sagrado. Então o outro Lorde pensa que isso é impossível, se perguntando como alguém tão jovem está nesse nível. Porém o que tem a torre está calmo e ele fala para o prota que ele precisa aprender a não se meter nos assuntos dos outros. E sugere que ele não se envolva nisso, mas o protagonista responde que a partir de agora tudo o que acontecer com a terra de Taichuan será um problema seu também. A santa fica muito feliz vendo ele se comprometendo a os proteger, mas mesmo assim o outro velho fala que já que isso é um assunto dele também, ele não quer ser culpado pela morte do prota depois. Todos os três lords começam a atacar ao mesmo tempo. Esse velho manda os outros dois não vacilar e o subestimar, mas o apressado vai na frente de novo chamando o prota de pirralho. O protagonista simplesmente se defende de seu ataque, causando outro choque de poder. Ao mesmo tempo chega com espada gelada, que o prota simplesmente com sua mão desvia a direção do ataque, tendo dois lords praticamente retidos agora. Sobra apenas um terceiro, que ativa o seu tesouro sagrado em cima do protagonista. Ele fica até que surpreso vendo isso. A torre o atinge de cima para baixo, deixando a santa com medo dele ter morrido. Os lords tiram a conclusão de que tudo acabou e o mais velho fala que o protagonista devia ter ficado na sua. A santa, preocupada, pergunta ao seu pai se o protagonista está bem, mas ele diz que se não fosse por essa torre ilimitada, eles não seriam capazes de encostar nenhum dedo no Mestre Gu. Um outro lord pergunta ao Lorde Su se ele tem alguma última palavra, enquanto o apressado fala que agora eles vão apenas invadir e roubar as vezes espirituais. Porém uma rachadura surge na tal torre ilimitada, fazendo dos velhos dizer que isso é impossível. Um brilho começa a aparecer de dentro da torre, em seguida sendo completamente destruída, jogando todos em volta para longe. O protagonista com uma aura sinistra reaparece falando que nesse mundo construído sobre uma hierarquia social existem vários mestres habilidosos. A maioria das seitas no reino inferior só podem suportar poucos senhores sagrados ao longo de toda a sua existência. Embora seja ainda mais difícil encontrar um soberano sagrado, qualquer pessoa abaixo do reino semideus são apenas uns vermes, totalmente imprestáveis. Após essas palavras, um poder muito forte é jogado contra todos os seus inimigos, atingindo até mesmo os que estavam mais atrás, derrubando um por um de todo esse gigantesco exército. A santa e seu pai ficam congelados vendo o tamanho poder, e o Lorde apressado vê que seu exército inteiro sumiu dos céus. Ele pergunta ao que estava com a torre ilimitada se ele não tinha dito que poderia facilmente derrotar alguém do reino do soberano sagrado. Mas na verdade o velho começa a cuspir sangue totalmente ferido. Ele pergunta ao protagonista quem que é ele. Então o prota responde que ele é um ser com expectativa infinita de vida, um deus do reino superior. Mudando de cena para fora da cidade do estado central, 15 dias depois, as pessoas comuns começam a fofocar sobre a força atual de seu mestre chamado Gu Shanji. Ouviram que ele derrotou todos os três outros lordes de terras e seu exército sozinho com apenas um golpe. Eles falam até sobre o discípulo chamado Ye Shen, dizendo que aquele idiota deve ter fugido por aí e é só um idiota medroso mesmo. Enquanto isso, alguém encapuzado ali atrás vai ouvindo as pessoas zoando o Ye Shen, vendo todos rindo do garoto que foi humilhado. Até que do nada uma magia de fogo ativa em seus pés. Os três se perguntam o que é isso. O encapuzado então ordena que todos queimem, e assim é feito. Um poderoso fogo queima todos os três. O encapuzado obviamente é o Ye Shen disfarçado, dizendo que essa terra sagrada será tomada por sua vingança em pelo menos 100 vezes pior. Mudando de cena para a torre onde o Lorde Su Taichuan fica, eles estão comemorando dizendo que a terra sagrada de Taichuan agora está mais forte do que nunca. O velho Su fala que tudo isso é graças ao protagonista. Aqueles três lords que o desafiaram estão agora sentados quietinhos, dando uma de bom moço para não irritar o protagonista, falando que de agora em diante a terra sagrada terá os três como subordinados também. A santa, vendo essa situação, começa a rir e o protagonista pergunta a ela o que foi que aconteceu. A santa zomba de todos, falando que os três viveram por milênios de anos, mas agora parecem animados que nem uma criança de 3 anos de idade. O protagonista, para agradar ela, diz que se ela gostou tanto disso, ele pode fazer os três agir assim mais algumas vezes. Porém, uma serva aparece entregando a santa um convite do príncipe do grande império de Xia. O protagonista pergunta quem que é esse, e a santa explica que eles são uma família real do estado central que são bem fortes, mas ninguém sabe disso. No caso, ninguém sabe da força real deles. E sobre esse príncipe, é o terceiro da linhagem que quando nasceu foi escutado um som de sino, significando que ele tem um potencial infinito. O prota pensa naquela caixa que ele deu à mestra de Ye Shen, que serve para rastrear também. Ele deve estar perto do centro agora. Com isso, ele decide mudar seus planos, pois ele tem a chance de conhecer novas vítimas agora. Então ele fala para a santa avisar a todos que eles sairão em 3 dias, e ela fica feliz com a decisão dele. Ela vai fazer o que ele mandou. Então o protagonista chamou seu
seu servo o chamando por Senhor Ming, dizendo que se lembra de quando ele também veio do estado central. Seu servo aparece de um portal negro respondendo que ele ascendeu no estado central, no reino de Tianqing há 30 anos atrás. E quando ele chegou ao reino superior, ainda era muito fraco e foi forçado a fazer trabalho manual. Se o líder do clã não tivesse o ajudado a escapar de lá, ele estaria morto agora. Então o protagonista fala que já que eles irão ao estado central, seu servo poderá visitar a sua família enquanto estiver lá. Seu servo fica bem feliz agradecendo ele pela generosidade, mas o prota diz que ele não precisa agradecer porque já é caminho mesmo. Isso enquanto ele pensa que esse pequeno ato de gentileza vai aumentar a lealdade com ele e mostrar sua bondade também. 3 dias depois, na cidade central celestial do estado central, em uma escola de lá, uma professora dá sua aula para seus alunos sobre usar o QI para melhorar suas vidas e mentes. Enquanto isso, um aluno ali está dormindo na mesa. A professora percebe e chama a atenção da garota irritada, enquanto alguns outros alunos o insultam chamando de lixo, dizendo que se ele não fosse da família anciã Lin, ele não seria nem aceito nessa academia. E seu irmão mais velho, na verdade sua irmã mais velha, tem muito azar de o ter como irmão. A professora ainda grita com um aluno insolente que dorme no meio da aula. Até que do nada ele só fala que esse rei está muito irritado, se levantando do nada assustado. A sala inteira fica sem entender nada, até começarem a zombar dele, perguntando sobre o que esse maluco está falando. O garoto fica confuso sem saber onde está e pergunta quem são esses outros alunos em sua volta. Uma outra aqui pergunta se ele ficou maluco de tanto dormir, falando que eles estão na cidade central celestial do reino central do reino Tianqing, ou Tianqing, meu Deus, cada nome difícil. Com isso ele percebe onde está e pensa que o destino parece ter outro trabalho para ele agora. Mas do nada a professora grita de novo, mandando todos ficarem quietos, e ela pergunta ao garoto por quanto tempo mais ele planeja ficar atrapalhando a sua aula, falando que ele será expulso se não conseguir chegar no reino do espírito do mar até o mês que vem. Ela pergunta se ele acha que os seus falecidos pais vão gostar de ver ele sendo abandonado pela escola, mas o garoto começa a rir, dizendo que esse reino é fácil de conseguir alcançar e todos ali estão o subestimando. Ele se levanta em cima da mesa falando que vai esmagar todos eles, mas enquanto isso acontece nessa escola, o protagonista está viajando até lá, até que o sistema avisa que mais um escolhido pela fortuna foi detectado. Com isso, o safado fica animadinho para ter mais um alvo de seus roubos. Mudando de cena, alguém pergunta o que aconteceu. Algumas pessoas estão reunidas e esse alguém pergunta por que o grande ancião de repente convocou todos eles. Esse velho senhor diz que hoje ele sentiu a presença de seu ancestral. Todos ficam surpresos com isso e se perguntam se é o ancestral Lin Ming que ascendeu ao reino superior 30 mil anos atrás. Com isso vemos que na verdade não foram 30 anos atrás, e sim 30 mil anos. O velho de novo diz que o ancestral deles está voltando e essa é a sua esperança para o renascimento da família Lin. Mudando de cena, voltamos para onde o protagonista está. Ele pergunta ao sistema qual é o valor atual da sorte do Yeshen. O sistema mostra que é 230. O prota pergunta sobre a reação do destino sobre ele, e o sistema diz que quanto maior for o valor de destino dele, menos efeito o destino terá sobre ele. Com isso, o protagonista pensa que parece que sua aparição como uma variável desconhecida tornou mais difícil para os céus protegerem os escolhidos pela sorte. Em seu sistema tem um símbolo de sorte preta, e o prota pergunta se isso é porque ele é o vilão, mas o sistema não responde. De qualquer forma, ele fala que tudo está progredindo de uma forma controlável, e agora uma nova vítima apareceu, mas ele ainda tem que preservar a sua energia e vida. A Santa aparece atrás dele. Ela fala que o prota parece estar de bom humor hoje. Enquanto isso, o protagonista vê que a sorte dela subiu para 400, além de sua sorte ter subido do nada também. Ele a agarra pela cintura e fala que com uma beleza dessa ao seu lado, é totalmente natural que ele fique de bom humor. Ele pergunta sobre os poderes e a influência dessa cidade que eles estão indo, e ela explica que ela é dividida em 8 cidades grandes, com a cidade celestial sendo a mais próspera, e a conferência onde eles precisam ir estão sendo realizadas lá. Aparece o príncipe falando que uma conferência desse nível é de pouca importância para o prota, e ele poderia só tratar isso como se fosse uma piada. A Santa até concorda com seu irmão. O protagonista pensa que realmente ele ficaria bem, mesmo se não participasse dessa conferência chata. Enquanto isso, na cidade da família Lin, todos espalham a notícia de que o ancestral deles está voltando. Alguns não acreditam porque a barreira entre o reino inferior e superior está fechada há milhares de anos, mas um outro diz que o chefe da família cumprimentou o ancião pessoalmente. Ali no meio de tudo está o Yeshen escutando essa conversa, mas sem saber que esse ancião da família Lin é o servo do protagonista. Porém, sua mestra fala que ele tem assuntos mais importantes por agora
e o garoto concorda, dizendo que ele tem que coletar os restos desse papel em suas mãos. Ele pensa no protagonista e diz que ele não espera pra ver o que acontecerá com ele. O garoto não aprende nunca. Mudando de cena para a casa da família Lin, todos se perguntam se aquele é um ancestral, mas também se perguntam quem é esse jovem de roupas brancas sentado na cadeira do chefe da família, e até mesmo o ancião Lin está sendo respeitoso com ele. O protagonista fala a seu servo que ele pode só aproveitar para ficar com sua família por hoje, mas o ancião diz que ele irá continuar o servindo de qualquer forma. A Santa e seu irmão pensam que ter uma pessoa desse nível do seu lado o servindo é algo esperado do protagonista. Os membros da família ficam surpresos que o próprio ancião tenha chamado o prota por mestre, mesmo o garoto sendo tão jovem. O prota se levanta falando que ele irá dar uma volta junto com a Santa pela cidade. Com isso, esse de vermelho o cumprimenta, o chamando por Lorde, até se lembrar de sua filha. Ele chama por ela, mandando sua filha guiar o protagonista junto com a Santa pela cidade, já que ela a conhece muito bem. A garota se assusta um pouco, mas respeitosamente ela aceita o pedido de seu pai. Então ela vai até o protagonista, o chamando de Lorde, se apresentando como Lin Kyu-han, enquanto cumprimenta ele. O protagonista dá uma boa olhada nela, percebendo que a garota tem 200 de sorte. Ele diz que o nome dela é bonito e ela agradece o elogio. O protagonista se mostra humilde, falando que ele vai incomodar ela para o guiar, mas ela diz que esse é o seu dever e é o mínimo. Enquanto isso, aquele aluno de antes aparece ali também, se perguntando o que é essa dor repentina no seu peito. Ele se pergunta se esse é o dono original desse corpo se doendo com a sua maldita paixão pela própria irmã. O garoto se chama por Rei Divino Destruidor do Céu, falando que em momento algum ele permitiu que seus sentimentos afetassem sua mente. Até que ele percebe algo. Quando ele olha para a Santa, ele vê que ela tem um corpo com a beleza física mística dos 9 Yin, e ele procurou por isso a sua vida inteira. O animal aqui fica todo empolgado para roubar a Santa do protagonista, falando que ele tem mesmo muita sorte, dizendo que é uma pena para o prota ter um grande tesouro desses. Já o protagonista está percebendo tudo isso enquanto pensa que ele estava indo buscar o novo escolhido da fortuna, mas parece que o próprio já está bem ali. Ele olha para o garoto vendo que ele tem uma sorte de 500, mas também ele sabe que ainda não fez nada para o garoto, então ele se pergunta o motivo de toda essa sede de sangue. O protagonista olha para a irmã do menino, que está do seu lado, e se pergunta se é por causa dela, mas também isso é muito bom, pois isso facilitará muitas coisas para ele. Um tempo depois, os três estão caminhando pela cidade. O protagonista diz à loira que escutou que o irmão dela era chamado de inútil. Ela fala que todo mundo concorda porque ele nasceu sem talento e preguiçoso. O prota fala que ele é uma pobre criança, mas ele é sortudo por ter uma irmã tão bonita e cuidadosa o protegendo. Mas ela fala que na verdade, ultimamente ele está sendo bem responsável e está se esforçando para cultivar também. O protagonista fica curioso com isso, enquanto se pergunta se o garoto conseguiu um mestre para o guiar, ou talvez ele tenha reencarnado no passado. A garota fala que esses dias ele upou de nível de cultivação e até demonstrou ter bastante conhecimento com medicina, ao ponto de conseguir apontar o erro de um ancião. O prota fala que isso deve ter sido graças a ela o repreendendo e ter tido a intenção de o ajudar. A garota pensa que ele tá tentando a consolar. Ela pensa que ela não achou que ele poderia entender tão bem, chamar a sua atenção, a chamando por irmã. O jovem Len aparece em um dos becos irritado, e ela pergunta o que ele está fazendo ali. O garoto não responde ela, e pergunta se a loira foi se encontrar com o jovem mestre Gu. Ela não responde sua pergunta, até dizer que o que ela faz ou deixa de fazer não é da conta dele, e ele tem que cuidar de sua vida e de seu cultivo apenas. Porém, o garoto não deixa ela ir, segurando seu braço, falando que o protagonista não é alguém que preste pra ela, e a garota não deve se deixar ser enganada por aparências. Com isso, a garota fica irritada, perguntando como que ele pode falar isso, sendo que o protagonista é humilde, educado e gentil com os outros. Mesmo assim, o garoto a pergunta como que ela consegue ser tão estúpida e não ver o que ele é de verdade. Então a loira o questiona do porquê ele está agindo tão estranho recentemente e fala que mesmo que o prota não seja alguém bom, alguém do nível dele não teria nada pra conseguir com ela. A loira vira suas costas, mandando seu irmão refletir sobre os seus atos, enquanto pensa que o temperamento do pirralho cresceu tanto quanto a sua cultivação, e ela também se esqueceu de o perguntar como que ele aprendeu a refinar pílulas. Ela pensa que antes no passado ele não levantava nem mesmo um dedo enquanto ela o mandava cultivar, mas depois de desaparecer por dias ele ficou tão forte e arrogante. Com isso ela se pergunta se ele tem um mestre agora, ou talvez ele não seja realmente o seu irmão. Voltando ao prota, o sistema fala que a loira está suspeitando da mudança repentina do garoto Lin, e por isso ele perdeu 50 pontos de fortuna, indo para o prota como 250 pontos de destino. Ele pensa que tudo está indo de acordo com o seu plano, e ele não acha que o Lin Tian vai aguentar muito tempo, então provavelmente o atacará logo logo. Mudando de cena de novo, o garoto está no meio do mato, pensando que não ia atacar o protagonista tão cedo, mas foi forçado a isso. Ele percebe que o protagonista
protagonista tem a intenção de acabar com ele e se pergunta o motivo dele, mas fala que já que o prota quer morrer, então ele ajudará, ativando uma maldição usando alguns ingredientes, inclusive com 15 anos de sua própria vida. Ele pede emprestado a força dos céus e da terra para apagar a alma do protagonista. O garoto o chama de guia de maldições do demônio celestial, fazendo algumas almas de demônios saírem no inferno para perseguir o protagonista. Subindo para cima e voando direto para o local da casa do prota, o garoto se senta encostado em uma árvore, dizendo que ainda é muito difícil usar uma maldição nesse nível assim como ele pensava. Mas como ele usou até sua vida para ativar isso, não tem como o protagonista sobreviver. E mesmo que sobreviva, ele não será capaz de resistir o suficiente para proteger o seu intelecto. As almas de demônios passam por cima das casas da cidade, na direção do protagonista. Enquanto ele já espera por isso, ele pensa que tudo está correndo como ele esperava. E essa aura demoníaca familiar está vindo na maldição proibida do demônio celestial. Mas com o nível atual de destino dele, essa maldição não será tão forte assim. O protagonista mesmo aproveita para summonar o seu próprio demônio por cima de sua casa. Um monstro de sombras que cria as pernas e braços gigantes surge ali. Ele fala que o garoto é ousado de usar artes de técnicas demoníacas em sua presença. Enquanto a alma chega, o prota espera. Quando está próxima, seu demônio se prepara para defender o local, aproximando sua mão à alma de demônio, atravessando seu corpo e pegando uma orbe gigante de dentro dele. Logo em seguida quebrando em pedaços, simplesmente apertando. A alma que o garoto summonou é destruída instantaneamente, fazendo o Javelin sentir uma dor imensa no seu corpo. Com isso, uma energia forte se cria no local, espalhando por todo canto. As pessoas, inclusive o servo do protagonista, percebem isso e se preocupam com o prota. Os cidadãos da cidade veem esse poder que está vindo da casa da família Lin e se perguntam se isso é do ancestral dele. Ao mesmo tempo, em uma cabana isolada, o garoto está caído enquanto sangra pela dor do ataque. Ele fala que não pode acreditar que tudo aquilo voltou contra ele. Lá na casa do prota, o seu demônio é dissipado. Os fragmentos da orbe que ele explodiu voam pelo local. Ele pensa que não achou que uma maldição demoníaca desse nível seria capaz de fortalecer a sua alma a esse ponto, e até mesmo aumentou o seu tempo de vida, isso enquanto ele reuniu todos os fragmentos da orbe. O sistema fala que a vida do garoto diminuiu consideravelmente e perdeu 150 pontos de fortuna, se tornando 150 pontos de destino para o protagonista, e ele agradece por isso. Pelo que parece, o garoto vai tentar se matar, mas o prota não pode deixar isso acontecer ainda, porque ele ainda tem muito para ser tomado. Lá fora aparecem algumas pessoas pedindo perdão a ele por não tê-lo defendido. O protagonista abre a porta de sua casa perguntando o que está acontecendo ali fora, e seus servos dizem que eles estão atrás de perdão por não manter os membros do clã sob controle. A santa também aparece perguntando se ele está bem, mas o prota fala para todos que nada aconteceu com ele e aquilo nunca conseguiria o machucar. Mas ele se pergunta quem é que tem a habilidade para lançar uma maldição dessas no reino inferior. E seu servo fala que quando essa maldição é quebrada, ela é refletida no usuário que a lançou. O chefe da família diz que irá reunir todos para procurar pelo culpado agora mesmo, como feito para se redimir. O protagonista os manda fazer isso então, enquanto pensa que o garoto provavelmente não é nenhum humano mais. Mudando de local, a loira aparece naquela cabana, chamando pelo seu irmão, dizendo que o chefe da família quer reunir todos. Na hora, o garoto fica assustado, pensando que o seu corpo inteiro foi danificado e ele não pode nem andar mais. Se o verem desse jeito, nesse estado, com certeza todos saberão que foi ele quem lançou a maldição na direção do jovem mestre Gu. Ele fica pensando que ele é o rei divino assassino dos céus, e esse não pode ser o seu fim. A garota continua ali, dizendo que ela sabe que ele está lá dentro, e se o garoto não abrir, ela mesma vai arrombar. Então o jovem Lin tem a incrível ideia de fingir a sua morte, já que o corpo do garoto já é dele, então ele só precisa fazer o coração parar de bater. Depois de passar despercebido, tudo o que ele precisa fazer é se reviver com artes das almas proibidas e se esconder de todo mundo. O garoto fica irritado só de pensar no prota, falando que vai fazer ele pagar por tudo isso outro dia. Com isso ele enfia a própria mão em seu coração, se finalizando ali mesmo. Quando a loira abre a porta, à força, ela encontra o seu irmão caído ali no chão, e isso a deixa bem assustada. Mas a cena muda para o ancião, o servo do prota, dizendo que tudo isso é culpa sua, como o chefe da família, e ele está disposto a receber toda a punição. Porém, o prota só pergunta se ele encontrou o culpado, e o ancião responde que eles encontraram sim, mas todos ficam quietos. Ele percebe que até a garota está triste, então ele pergunta o que aconteceu com eles. O chefe da família responde que o culpado é um garoto chamado Lin Tian, de seu clã, que foi excluído pelo resto da família. Porém, ele já estava morto e deitado em uma poça vermelha quando foi encontrado. O protagonista os pergunta como assim ele está morto, e o chefe diz que ele merece ser punido junto por não ter disciplinado o jovem Lin Tian adequadamente, porque a conspiração do garoto contra o jovem mestre trouxe desgraça para toda a família. Eles também devem ser punidos por isso. O prota se pergunta se o garoto realmente iria se matar apenas para não receber uma punição e ainda antes de tentar o matar. Mas antes
antes vê que o sistema não avisou sobre nada da morte do Lin, o que significa que ele ainda está vivo. Então ele poderia estar apenas fingindo estar morto, mas com a alma remanescente fraca dele, ele não vai nem conseguir resistir ao vento do reino imortal depois de deixar o corpo do hospedeiro. Então com certeza ele ainda não fugiu, ele ainda está no corpo do garoto. Todos da família ficam indignados por estar passando por isso, sendo que a culpa toda foi do Lin Yan, e agora a família inteira está em risco de ser destruída. Enquanto isso, a Leira tá pensando que ela achou que seu irmão tivesse tido uma mudança repentina de coração, e se pergunta o porquê dele cometer um crime tão egoísta. Já o chefe tá pensando também que a sua família inteira vai ser arruinada só por causa daquele lixo. A santa que está do lado do protagonista deixa aquele espírito ser convocado. Ela fala que esse é um belo jeito de saber o gosto do poder, pois mesmo que o prota ainda não tenha feito nada demais, todos da família Lin já estão tremendo e lamentando por piedade. O sistema na hora fala que devido à família inteira rejeitar o Lin Xian, ele perdeu 100% de seu valor de fortuna e converteu em 500 pontos de destino para o protagonista, e o prota fica surpreso com isso. Mas pensa que isso é bom, pois o garoto não vale muito mais pra ele agora, e no máximo ele vai ficar preso à sua irmã. O seu servo de novo implora para apenas ele ser punido pelos atos de seu descendente, dizendo que está muito envergonhado para conseguir o encarar. Então, para acabar com isso, o prota fala que as ações do garoto Lin Xian realmente foram bem estranhas. Ele ouviu a loira falando sobre os problemas dele, e é improvável que alguém fraco tenha tentado o matar. Ele diz que no reino superior é bem comum que tomassem a alma de pessoas com técnicas secretas. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu com o garoto. E ele não é irracional de colocar a culpa naqueles que não têm a menor relação com esses problemas. Com isso, ele deixará essa questão passar batido. E escutando isso, todas as pessoas da família ficam felizes e aliviadas. O seu servo agradece muito a ele pela generosidade e diz que vai investigar mais sobre isso. Com o assunto acabado, o protagonista pede para todos se retirarem, mas também manda que ninguém creme o corpo do jovem Lin Xian, e todas obedecem. O prota pensa que ele nem terminou de se aproveitar do garoto ainda, então ele vai esperar um pouco até que ele se reviva. Quando todos da família Lin vão saindo da sala aliviados, o protagonista chama pela loira, falando que ele não tem nada para fazer agora e que ele dá uma volta pela cidade de novo, então ele quer a companhia dela. Com isso, a garota responde dizendo que é claro que ela aceita e sempre cumprirá os seus desejos. O prota se lembra de quando o sistema o disse que se uma mulher relacionada a um escolhido da fortuna se submeter a ele, seu valor de destino aumentaria, e como os pontos de sorte da loira são baixos, não deve ser difícil fazer ela se apaixonar por ele. Ele se pergunta se a loira é igual a Su King, que seu valor de fortuna aumenta aos poucos quando o dela aumenta também, ou talvez isso seja apenas com a santa mesmo. De qualquer forma, ele deve manter a Lin Qiuhan do seu lado por um tempo. Então, cerca de 3 meses depois, alguns cidadãos se perguntam o porquê as 8 cidades estão se movendo para a cidade central, e outra explica que o ancestral Lin Ming trouxe seu jovem mestre, que é um imortal do reino superior, e ele ouviu rumores de que vários mestres poderosos que estavam em isolamento por milhares de anos apareceram apenas para encontrar esse jovem mestre. Mudando de novo para outro lugar, em uma mesa, os príncipes da cidade central estão conversando depois de muito tempo separados. Esse aqui é o terceiro príncipe que chamou pela santa para a conferência em seu domínio. Ele fala ao seu irmão que escutou que ele lutou contra um outro jovem e não conseguiu o vencer nem mesmo depois de trocarem 100 golpes. O outro príncipe aqui fala que eles até consideram esse jovem como seu irmão mais novo, falando que ele tem um talento encontrado uma vez a cada milênios. Os outros ficam surpresos, se perguntando se existe realmente alguém de um reino mais fraco que o dele e ainda assim conseguiu empatar no 1 contra 1. Então ele fala que além de certificado, o jovem é muito talentoso, mas é uma pena que ele tenha ofendido alguém muito importante e sido incriminado, sendo forçado a fugir de sua terra. Esse outro príncipe pergunta se ele está falando daquele que tentou conquistar uma mulher que não merecia e tinha muita inveja de um certo homem. Mas escutando isso, o cara fica irritado falando que tudo isso é mentira e na verdade o jovem foi enganado pela mulher que só queria a influência do outro e espalhou mentiras sobre ele. Essas duas garotas ficam surpresas, mas decidem acreditar porque seu irmão nunca foi de contar mentiras. Então o terceiro príncipe pergunta o nome desse jovem, falando que gostaria de fazer amizade com ele se o conhecesse. Por algum motivo, esse príncipe recua um pouco para dizer, porém essa garota fala que alguém muito importante apareceu agora, e para ser recebido pessoalmente pelo ancião do reino da origem da família Lin, deve ser alguém do reino superior. A garota olha para a loira e percebe que ela é a filha estimada da família Lin, que apesar de sua idade já é uma anciã na academia de taoísmo. Também tem a mulher elegante vestida de turquesa que parece ser a santa da terra sagrada de Taishuan. Então o terceiro príncipe tira a conclusão de que aquele no meio delas é aquele de quem todos estão falando, o jovem mestre que tem um ancião supremo da família Lin como servo. Um dos príncipes fala que nunca imaginou que veria ele pessoalmente para o cumprimentar adequadamente, mas aquele que conhece
conheceu o Yashan está um pouco assustado, pensando que não queria encontrar o protagonista logo agora.